Quando eu produzi este episódio para o podcast Autoconsciente, eu estava acompanhando o momento do meu filho Daniel e da namorada dele, a Mari. Os dois acabavam de se formar em psicologia e estavam fazendo os primeiros movimentos da carreira. Contatos, buscando oportunidades, realizando os seus primeiros atendimentos como profissionais. E vendo isso acontecer, eu me lembrei dos meus tempos de recém-formada em jornalismo, do meu primeiro emprego e de outros começos e recomeços que eu tive na vida. E tudo isso me remeteu à questão da autoconfiança. É tão importante a gente confiar na gente mesma para começar uma nova etapa da vida, não é? Não é só isso. A autoconfiança é o alicerce sobre o qual a gente constrói a nossa vida em todos os aspectos. Não só o do trabalho, mas também o dos relacionamentos, da vida financeira, dos nossos projetos pessoais, das decisões que tomamos e outros. Então eu resolvi colocar em pauta esse tema, que até já estava no meu radar. Eu recebi muitos pedidos de ouvintes para tratar disso. Fiz aquela tradicional enquete nas redes sociais para saber como anda a autoconfiança das pessoas e compartilho aqui as percepções delas sobre as suas dificuldades nesse assunto. Vamos começar com uma definição. É sempre bom ter clareza sobre o que estamos falando, né? Eu recorri ao livro Inteligência Emocional do psicólogo e escritor americano Daniel Goleman para levantar essa definição. A autoconfiança é um dos 24 componentes da inteligência emocional e é um dos mais fundamentais. Bom, o conceito é autoexplicativo, né? A autoconfiança é confiar em si mesmo. Mas o Goleman lista indicadores da autoconfiança que são muito esclarecedores. Segundo ele, uma pessoa autoconfiante conhece as suas habilidades, sabe do que é capaz e do que não é, tem disposição para assumir desafios, expressa suas opiniões e se sente segura de ser quem é. Eu achei importante trazer esses indicadores para a gente ter em mente o que uma pessoa autoconfiante faz e sente, e não o que ela aparenta ser. Para mim, os dois primeiros indicadores, em especial, são muito significativos, esses que dizem que a pessoa autoconfiante conhece as suas habilidades e sabe do que é capaz e do que não é. Ou seja, a autoconfiança não é sinônimo de ser o bam-bam-bam, aquele que encara tudo. A autoconfiança tem a ver com autoconsciência, tem a ver com saber quem somos e saber o que podemos e não podemos. A autoconfiança também não é uma coisa monolítica, tipo ou somos ou não somos. Na verdade, somos autoconfiantes para algumas coisas e para outras não. Então, neste episódio, vamos explorar o que nos impede de ser autoconfiantes em certas situações da vida e visualizar caminhos para fortalecer a confiança em nós mesmos. O que bloqueia a sua autoconfiança? Foi essa pergunta que eu fiz aos ouvintes que me acompanham nas redes. Eu começo este episódio com um apanhado das respostas que mais se repetiram. As pessoas responderam: o que bloqueia a minha autoconfiança é o julgamento alheio, o que o outro vai pensar de mim. É o medo de receber críticas. É a minha autocrítica. É o medo de fracassar, o medo de errar. São as altas expectativas que tenho de mim mesmo. É o pensamento de não ser bom o suficiente. São as comparações com os outros que eu faço. É um sentimento de inferioridade. É o medo de falar algo indevido ou inadequado. É não me sentir preparado para fazer alguma coisa. É o diálogo que tenho comigo mesmo. É a imagem que faço de mim. Quantas coisas, né? As pessoas reconhecem esses bloqueios, o que já é um ótimo começo. Eu observei que a maioria dos bloqueios citados são causas secundárias da falta de autoconfiança. Se a gente cavar mais fundo,
vai encontrar uma causa primária, onde estão as raízes desses bloqueios. Vamos fazer um exercício de perguntar por quê. Por que temos medo do julgamento ou da crítica dos outros? Por que temos medo de errar, de fracassar, de falar algo inadequado, de não sermos bons o suficiente? Por que nos criticamos e criamos altas expectativas de nós mesmos? Se a gente buscar a causa primária desses bloqueios, vamos localizá-la na infância. Uma vez mais, vamos falar de experiências que tivemos nessa fase da vida. Não tem como ser diferente. É na infância que começa a se estruturar o nosso ego, que se criam as nossas crenças fundamentais. E essas crenças vão influenciar o nosso modo de interpretar as situações da vida e vão também criar certos bloqueios. Ter recebido uma educação muito rígida, em que nós fomos muito corrigidos ou punidos pelos nossos comportamentos, erros, maus resultados. Ou uma educação muito protetora, de pais que não queriam que a gente sofresse e não nos deixaram experimentar, correr riscos controlados, aprender com as nossas cabeçadas. E ainda ter vivenciado situações em que nos sentimos desaprovados, em que nos sentimos diminuídos ou inferiorizados ante outras pessoas, em que nos sentimos terrivelmente culpados por algo que fizemos ou deixamos de fazer. Todas essas são situações que podem nos levar a criar crenças que abalam a nossa autoconfiança. Para ilustrar isso, temos aqui alguns comentários de pessoas que contribuíram para este episódio. Como a Andréia. Ela tem com alguma frequência contato com estrangeiros no trabalho e fica muito nervosa quando precisa falar inglês. Ela diz: "Isso vem do meu medo de infância de fazer algo errado. Meu pai usava uma técnica terrível para ensinar matemática. Com uma voz bem grave, ele me perguntava: 'Tem certeza?' Eu acho que está errado." Eu tremia de medo. A Maura diz que ainda carrega no seu subconsciente a voz da sua mãe lhe dizendo que era uma criança insegura e emocionalmente frágil. Hoje ela se sente mais preparada para lidar com sua vulnerabilidade, mas a primeira reação diante de uma dificuldade é se desacreditar e autossabotar. Para o Renato, o que bloqueia a sua autoconfiança é a sensação de que nunca faz o suficiente e que, se não fizer mais, vai ser abandonado pelos que estão à sua volta. Ele conta que foi colocado nesse lugar por toda a sua infância. Já o Edson lembra que sempre foi muito cobrado. Lembra do pai dizendo: "Em qualquer coisa que faça, seja o melhor." Isso pode soar positivo em um primeiro momento, mas quando é dito de forma massiva, acaba gerando frustração e medo. Ele diz: "Desisti de muitos projetos por medo de fracassar, por não acreditar em mim." E a Selma conta que o seu bloqueio são os monólogos internos que repetem o que ela ouvia dos pais quando criança. Eles eram muito jovens naquela época e a Selma acredita que não tinham consciência dos efeitos que as suas palavras e ações teriam nela. Hoje ela está trabalhando esses efeitos que impactaram sua autoconfiança. Esses são exemplos de como se instalam na nossa mente medos, bloqueios, crenças que nos limitam e a voz interna da autocrítica. Essa voz ecoa as críticas e julgamentos que recebemos no início da vida, ecoa também as conclusões que tiramos naquela época. Ideias como: "Não faço nada direito", "Eu sempre estrago tudo", "Não sou bom o bastante", "Eu tenho que ser perfeito para os outros gostarem de mim" e outros tantos. Com pensamentos assim, não é de se estranhar que a gente não tenha confiança em nós mesmos em algumas situações da vida.